Prontinho, já estamos gravando, então, a nossa última aula desse último módulo, né, da disciplina, o quarto módulo, onde a gente vai fazer um levantamento dos conteúdos que a gente trabalhou, mas eu trouxe algumas coisas também para vocês, que estão mais ligadas ao desenvolvimento da dissertação, porque eu acho que vai ser mais útil, a gente consegue trabalhar um pouco de metodologia junto com o conteúdo da disciplina, tá? Então, vamos lá para a aula. A aula em si hoje é uma aula mais curta, de 10 horas, mas a gente. Aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre o planejamento pedagógico, né? E produção de propostas para a EJA. Então, uma jornada de construção coletiva, reflexão crítica e uma prática contextualizada para a educação de jovens e adultos na Amazônia. Basicamente, o planejamento pedagógico e a produção de propostas, ela vai depender de toda uma formação crítica do professor que está atuando, né, junto com aquele estudante. Então, muita coisa a gente sabe que a gente tem teorias que nos ajudam a organizar a aula, fazer um planejamento e tal, mas, por outro lado, muito é parte da nossa própria formação crítica, enquanto professores, né, para a educação em EJA, então, até um bom senso adquirido, digamos, a partir da prática na escola, a partir das leituras, a partir das teorias que a gente acessa no dia a dia. Então, o objetivo da aula é elaborar propostas pedagógicas, construir propostas voltadas à EJA com base em princípios andragógicos e metodologias ativas, que a gente já trabalhou bastante, articular a teoria e a prática, que parece simples na teoria, né, falando, mas que na verdade é uma questão bem difícil, integrar os fundamentos teóricos ao planejamento concreto de aulas e atividades, refletir sobre avaliação e inclusão, compreendendo a avaliação formativa como ferramenta de inclusão e acompanhamento do aprendizado, e pesquisar a prática, né? Pesquisar a prática tem mais a ver com o que a gente está falando. Utilizar a observação participante e a pesquisa-ação como métodos de construção de propostas para a Amazônia. Então, o nosso foco hoje vai ser esse pesquisar a prática. E o pesquisar a prática não necessariamente que a gente está falando aqui da pesquisa para uma pós-graduação. A pesquisa, ela é constante na vida do professor, né? Você produz diagnósticos da sala de aula, você produz diagnósticos mentais, né? Sem verbalizar, muitas vezes sem escrever, sem colocar no papel, da situação da sua sala, da situação dos alunos. A gente só não sistematiza, muitas vezes, essa questão, por conta de, inclusive, tempo, e porque a gente muitas vezes não está inserido em ambientes de normatização de pesquisa. Mas a pesquisa prática, ela acontece dentro da educação, sempre, e ela precisa ser, né, colocada no papel, ter uma metodologia para sistematizar essa pesquisa que acaba acontecendo. O próprio diagnóstico, né, essa observação participante, é um nome de um método de pesquisa, né? Não sei que livro vocês usaram na disciplina de metodologia de pesquisa, eu não vou intervir, porque tem livros que usam o nome dos métodos um pouco diferentes, mas na prática, né, da metodológica, são nomes diferentes para dizer a mesma coisa. Então, a observação participante, o estudo de caso, a pesquisa, a ação, que é o que muitas vezes o professor faz, não só os professores, mas todos os agentes que estão trabalhando, por exemplo, numa escola ou num espaço de EJA, né? Então, a pesquisação, ela é praticamente atávica, né, nesse espaço. Por quê? Para você fazer um diagnóstico, para você entender a sua turma, para você fazer uma elaboração pedagógica, você traz ali uma pesquisa prática. É a sua observação participando como professor, sendo o agente especial, um agente principal daquele processo pedagógico, que é o vínculo do estudante com a escola. Andragogia, eutagogia e metodologias ativas. A EJA exige abordagens que respeitem a maturidade, as experiências e as autonomias dos estudantes. E os três, a gente já falou muito, e os três pilares que orientam, né, essa prática.
Andragogia, aprendizado centrada no adulto, valorizando a experiência de vida como ponto de partida. A eutagogia, que é a autodeterminação do aprendiz, o estudante como protagonista do próximo processo formativo. E as metodologias ativas, estratégias que colocam o estudante em ação, com projetos, resoluções de problemas e aprendizagens colaborativas. Essas metodologias ativas são muito interessantes para o levantamento, né? O estudante, ele traz muitos no espaço que ele se coloca em ação, nos projetos que ele traz, na maneira como ele mostra a resolução dos problemas, as propostas que ele traz. Isso aí é muito interessante como objeto de pesquisa do professor ou de qualquer outra pessoa que acompanhe objetivamente. Então, essas metodologias ativas, elas são muito interessantes para o levantamento de pesquisa, né, de objetos de pesquisa, de dados para pesquisa, né? Então, trazem dados. Esses estudantes, quando eles falam sobre si, quando eles trazem seus projetos, eles estão trazendo dados, eles estão trazendo a vida deles, a vivência deles, e isso é um material muito interessante de pesquisa, que pode vir a fomentar novas pesquisas e mudanças pedagógicas e adaptações materiais numa escola, adaptações de horário, adaptação cultural. Então, se for falar de uma escola indígena, por exemplo, vai ser muito diferente. Então, essa questão eu quis tratar aqui das metodologias ativas por isso, porque essas metodologias são espaços incríveis de pesquisa, para o pesquisador estar ali observando, né, o que o aluno traz, são objetos muito ricos. Então, estratégias de planejamento pedagógico, definição dos objetivos, né, o professor vai ter a definição dos objetivos dele, vai selecionar os conteúdos que vão ser trabalhados, então essa questão de tipo, vamos valorizar o saber do estudante, sim, claro, mas é no modo de vida, é um saber cultural, é partir daquele saber como estratégia para trabalhar conteúdos. O conteúdo não pode ficar de fora, aquele estudante entrou na escola justamente por conta daquele conteúdo. Muitas vezes, inclusive, em se tratando de ele, a gente está falando de um conteúdo essencial, que é a alfabetização, né? Então, essa seleção de conteúdos significativos, eles têm que ter articulados com as experiências de vida do aluno, mas não é para deixar a gente deixar o conteúdo em segundo plano. Organização do tempo, né? Um planejamento flexível, que vai respeitar o ritmo dos alunos, que nem sempre é fácil. E os recursos didáticos, quais os recursos didáticos que o professor vai fazer? Toda essa estratégia de planejamento pedagógico, ela parte de dados. O professor vai lá, né, e vê quem é a turma dele, como ela é, o perfil da turma, né, para ele poder fazer todo esse trabalho. Isso é um trabalho muito interessante de pesquisa de campo, que o professor acaba fazendo já de cara, né, naturalmente no dia a dia, que não é reconhecido como tal. Então, aqui, a primeira questão, né, avaliação formativa e inclusão. A avaliação vai além da mensuração de resultados, é um processo contínuo, dialógico e inclusivo, que acompanha o percurso do estudante e orienta a prática docente. Então, o professor vai fazer um diagnóstico, ele vai conhecer o estudante, conhecer o perfil da turma, né, que às vezes é muito heterogêneo, e às vezes nem tanto, às vezes você tem ali diferenças culturais, diferenças sociais até, mas tem igualdades culturais, né, semelhanças culturais grandes. Então, geralmente, numa turma de EJA de um município, você vai ter um ponto que integra a turma, um ponto cultural, um ponto, né, que você vai conseguir ali trabalhar, que é comum a todos os estudantes. Então, isso é bem interessante de fazer no diagnóstico. A partir dali, vai se fazer um planejamento e definir as estratégias de trabalho com a turma, que a estratégia é o quê? Como passar o conteúdo, né, de uma forma mais específica, mais aproveitável, que vai ter o maior aproveitamento possível. Fazer um acompanhamento, observar e registrar esse acompanhamento que eu coloquei aqui, é muito interessante, porque tudo isso que a gente chama de caderno de campo, né, ele é um registro, ele é um objeto de pesquisa. O caderno de campo, as anotações do professor, o diagnóstico que ele faz da sala, o planejamento que ele propõe a partir do diagnóstico, o acompanhamento que ele vai fazer e anotar os resultados, os trabalhos, né, das metodologias ativas que os alunos propõem, tudo isso vai ser um objeto de pesquisa muito rico, que a gente só apenas tem que aprender
como trabalhar da melhor maneira. E a partir disso, desse acompanhamento, o professor vai refletir se está funcionando ou não e ajustar a prática docente. Aí vai ajustar a prática? Vamos fazer um diagnóstico novamente de como está. Então, é um ciclo eterno, é um trabalho muito grande que o professor tem, mental, né? Muitas vezes automatizado, mas nem por isso menos desgastante, que o professor vai ter, que tem objetos riquíssimos de pesquisa ali. O negócio é a gente aprender a fazer um recorte. Né? Então, a questão diagnóstica, né? Identifica os saberes, a formativa, acompanha o desenvolvimento dos alunos e oferece um feedback para os ajustes na prática, e inclusiva, reconhece a diversidade e adapta os instrumentos às diferentes trajetórias dos estudantes. Então, isso não é fácil de um professor fazer, a gente reconhece, a gente sabe que é bem difícil, inclusive tem pessoas, às vezes, com posicionamentos muito diferentes, mas o que eu sempre digo é que, em se tratando, né, das questões culturais, sempre vai ter um ponto de convergência, né, seja por ser um município rural, por ser um município indígena, por ser uma escola periférica, por ser uma escola que funciona no bairro tal, por atender alunos X, sempre vai ter uma convergência e uma semelhança entre esses alunos. E aí, essa questão na contextualização amazônica, que é muito importante para a gente também, no problema, para elaborar o problema de pesquisa do trabalho de vocês. Contextualização para a Amazônia. Propostas pedagógicas para a EJA devem dialogar com a diversidade cultural, territorial e linguística da região, valorizando os saberes locais e experiências comunitárias. Né? Isso é bem interessante, a questão linguística, inclusive, para quem trabalha com alfabetização em escolas indígenas, por exemplo. Tem questões muito peculiares que muitas vezes não são num perfil geral do que se trata a EJA, os documentos de EJA, né, no Brasil, a nível federal, de implementação, você sequer vai ter muito destaque para essas especificidades, e a gente tem que pensar que para muitos estudantes, por exemplo, no Acre, que são de origem indígena, ou indígenas, escolas que funcionam em área indígena de fato, o português é a segunda língua. Então, a gente tem que, e eles vêm de uma língua não escrita, né, originalmente não escrita, pelo menos. Então, tem-se uma questão cultural importante a ser trabalhada aí também, que vai ser muito específica e muito peculiar de local para local. Os saberes locais, entregar os conhecimentos tradicionais, as históricas, as práticas das comunidades ribeirinhas e indígenas ao currículo, inclusive quando se tem alunos, estudantes indígenas e não indígenas, né, que exista alguma guetificação, né, um bullying, uma diferença ali entre essas pessoas, é muito interessante tentar fazer essa integração, e o professor fazer uma explanação da importância e da valorização dessas culturas indígenas, para poder quebrar isso logo de início na sala, né, um trabalho sobre isso, por exemplo, promover integração entre o grupinho indígena e os outros grupos da sala. Então, isso é bem interessante. Diversidade cultural, reconhecer e valorizar as múltiplas identidades, línguas e expressões culturais da Amazônia, e os desafios territoriais, que são adaptar estratégias pedagógicas às condições geográficas de acesso e infraestrutura da região, que a gente sabe que a questão da infraestrutura, ela pega muito. Né, a gente tem escolas que não têm uma estrutura tão boa, que recebem o EJA, muitas vezes, eu não sei se, agora eu ainda acredito que tem muitas escolas sem ar-condicionado, por exemplo, a gente tem um período horrível de fumaças na Amazônia, né, isso interfere muito para as turmas, para o aprendizado, para a questão climática, a questão do bem-estar no espaço físico, material da escola, ele faz muita diferença. Né, então, são questões muito específicas, por exemplo, a gente lidar, né, no mês de agosto, setembro, com a questão das queimadas. Você fecha tudo e põe, a sala não tem ar, como que você faz? Né, você está numa comunidade indígena, você está numa escola aberta, né, como tem algumas no interior que são mais específicas para, né, inclusive não tendo ar, e dar uma vazão melhor para o calor. E a gente vai recair sobre os desafios ambientais que esses espaços passam também. E aí a gente vai voltar ali para a questão das práticas ativas, que elas vão estar muito atreladas à questão da observação participante e da pesquisação, né? Então, vamos falar um pouquinho dos métodos de pesquisa para a prática docente, né? Então, o docente, nesse caso a gente está falando de um docente pesquisador, que está pesquisando a sua turma a partir do seu trabalho.
E, no caso, tem outros pesquisadores que vão pesquisar escolas, pesquisar a prática docente a partir de, por exemplo, um estudo de caso, que ele vai fazer um observador de fora, observando o trabalho do professor e a interação do professor na sala, sem ele ser o professor. Isso seria um estudo de caso. A observação participante, no fundo, ela acaba sendo um estudo de caso, mas ela tem um teor diferente, porque o pesquisador, ele é ator ao mesmo tempo que ele pesquisa, né? Ele produz e pesquisa e coloca o resultado. Então, é um trabalho mais minucioso, inclusive no sentido da gente não se atropelar pelas nossas crenças prévias, porque a pesquisa, ela necessariamente, não é assim, eu vou escrever um artigo para poder confirmar isso aqui que eu penso. Quem faz uma pesquisa tem que estar disposto a ter a sua hipótese, né, que todo mundo parte de uma hipótese, o que você acha que vai ser o resultado, por exemplo, as possibilidades de resultado, tem que estar pronto para a sua hipótese ser refutada, e o resultado da sua pesquisa ser tal coisa não funciona, né? A gente vê muito poucos trabalhos assim, mas esses trabalhos são necessários, porque muitas vezes a pessoa acaba forçando a barra para dar o resultado que ela quer. Na pesquisa, a gente tem que estar aberto para dizer que alguma coisa não funcionou. Esse é o trabalho de pesquisa. Observação participante. O professor pesquisador se insere no contexto da sala de aula, observando e registrando práticas, interações e processos de aprendizagem de forma sistemática e reflexiva. Pesquisação, né, que aí não necessariamente é o professor. Metodologia que integra a pesquisa e a ação pedagógica, permitindo ao educador investigar sua própria prática e transformá-la continuamente com base em evidências e reflexões. Vamos supor, o professor propõe uma ação, e aquela ação vai ser objeto de uma pesquisa. Ele propõe ali uma ação, né, de uma metodologia ativa, por exemplo, para o aluno trazer um projeto, fazer uma proposta, né, nas diferentes áreas, nos diferentes conteúdos. Uma proposição do aluno. E a partir dali, o professor vai instigar com perguntas, vai dar um roteiro de trabalho para o aluno, e ele vai começar a fazer as anotações sobre o resultado daquela ação que ele propôs em sala de aula. Esse resultado vai ser a pesquisa dele. Ele vai avaliar as propostas que ele fez, as perguntas que ele fez, as ações do aluno, mas isso tem que ser feito previamente, tá, gente? A pesquisação. Você faz um questionário, nem que seja, você não precisa aplicar no aluno. Você pode colocar perguntas, base, registros, né? Que vão ser respondidos muitas vezes por você mesmo. Mas é para que você tenha um roteiro de pesquisa que vá comparar igualmente, por exemplo, as respostas do aluno X com o aluno Y. Entendeu? Então, a pesquisação propõe um roteiro de pesquisa para aquele aluno, né? Então, é muito, muito importante que a pesquisação seja bastante preparada, né? A observação participante também, mas a observação participante, ela pode surgir de outras maneiras, que seja a prática docente e tal, mas o interessante é que tenha um caderno de campo, que se faça anotações com comparações equivalentes, né? Fazer comparações equivalentes, né, com perguntas parecidas, porque senão a pesquisa fica sem pé nem cabeça. Esses métodos permitem que a proposta pedagógica seja, ao mesmo tempo, objeto de ensino e de pesquisa. A gente faz muito isso. Eu trabalhei, por exemplo, na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a gente deu oficinas, né, de educação popular, mas aí não é educação formal, né, educação formal como uma pós que vocês estão fazendo, é uma educação de extensão universitária, cursos de extensão universitária, uma educação fora dos currículos, digamos, né, uma educação popular, para as pessoas, né, que atuam diretamente no atendimento a mulheres vítimas de violência. Então, o quê? Para melhorar o processo do atendimento das mulheres vítimas de violência, a gente tem que trabalhar a educação com quem as atende, né? Aí os nossos principais atores são saúde, que é a porta de entrada para a violência doméstica, as delegacias, né? O trabalho com as delegacias, dentro da gestão escolar também, porque tem muita questão de violência já entre os adolescentes, a questão da facção já nas escolas dos ensinos médios, enfim. Então, a gente vai fazer esse trabalho. Eu fiz todo um levantamento de campo por município. Quais foram, por exemplo, eu coloquei lá para minha pesquisa, quais eram os maiores problemas elencados pelas pessoas que atuam no enfrentamento à violência contra a mulher nesse município?
Aí eu fiz uma listinha do que eu queria saber. Mas eu vou fazer essa listinha baseada em quê? Né? Eu falei assim, eu vou pegar como base, tem que ser uma base sólida de algum lugar. Então, eu vou pegar a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha tem os tipos de violência elencados. Então, eu vou fazer o quê? Quais foram os tipos de violência que foram falados e as pessoas quiseram explanar, quiseram conversar, trouxeram como principal problema do seu município, né, no atendimento à saúde, atendimento às vítimas de violência, como é que é. E aí eu fui enquadrando essas falas nos tópicos de tipos de violência da Lei Maria da Penha. E aí, no final, a gente chega a uma conclusão que tal tipo de violência é o mais, não vou dizer que é o pior, porque a gente tem dados, né? Mas em tal município, o maior problema é tal tipo de violência, de acordo com a rede de atendimento. E eles precisam de tais coisas para que isso seja sanado. Então, você parte de um ponto, você faz uma conversa, mas você tem que ter um objetivo, não pode ser uma coisa louca cada. Aqui falou de que o problema é o carro da saúde, aqui falou que o problema é a falta de funcionário. Não, a gente tem que elencar num dado concreto, comparativo, que eu pudesse o quê? Comparar quantas vezes foi falado, quantas vezes foi explanado e reclamado sobre o atendimento às vítimas de violência em tal proposta do Maria da Penha. Ah, tá. Na questão de violência patrimonial. Violência patrimonial é a que aparece nesses municípios aqui. Então, ela apareceu em 5 municípios. Eu vou fazer uma análise, inclusive, quantitativa dos problemas elencados por cada município. Mas tem que ter uma tabela comparativa para você fazer uma comparação igual, né? Não adianta eu comparar um município com outro e usar dados e usar uma base diferente. Essa comparação não tem validade científica. A elaboração de propostas didáticas conjuntas, né? Então, na aula, isso é uma proposta aqui que eu coloquei, né? Exemplar, uma proposta de exemplo. Na aula, construiremos propostas coletivas, considerando a diversidade dos estudantes, suas experiências de vida e os desafios da educação contemporânea na Amazônia. Então, para elaborar essa proposta didática conjunta com os alunos, vai ser definição, estabelecer objetivos e conteúdos claros, selecionar estratégias e recursos adequados para que aquela atividade funcione, né? Fazer uma avaliação, aí você vai avaliar de como foi feita aquela seleção, depois vai diagnosticar se deu certo, é um ciclo, né? Como a gente falou antes. Diagnosticou de novo, vamos definir como que vai ser esses objetivos. Então, é uma questão contínua, né? Cada etapa dialoga com os princípios da andragogia, com o contexto amazônico, garantindo as propostas significativas e contextualizadas, para a gente não cair numa coisa que não tem nada a ver também com o interesse dos estudantes. Então, como material de apoio, tá lá, tá? Esse material de apoio, gente, que está aqui, ele está lá naqueles detalhamentos do planejamento da disciplina. Lá, inclusive, como é PDF, é mais fácil de vocês clicarem. Aqui no coisa eu testei, ele não estava indo. Ah, não, está indo sim. Foi. Mas é melhor, eu acredito, lá na página do PDF que eu passei para vocês. Cadê? PowerPoint, está aqui. Então, é isso, os links, os vídeos, né? E aqui também estou falando sobre a proposta pedagógica como pesquisa, que vai ser a avaliação de vocês, que também está lá, né? Está lá como é que chama, meu Deus? Na página de vocês do curso, né? No curso no NIAD, essa palavra que eu queria lembrar. Está na página do aluno lá do NIAD, vai ter essa avaliação. Elabore uma proposta simples para a sala de aula e reflita sobre como ela pode ser objeto de pesquisa. Escreva de forma sucinta e objetiva. Não precisa ser uma lauda, tá, gente? Meia lauda tá bom. A ideia, ainda mais se esse não for o seu trabalho de pesquisa, a ideia é que vocês exercitem. Como eu já disse, não peça para a ChatGPT fazer. Vocês estão estudando
vocês têm capacidade de desenvolver. Eu sempre falo, quando a gente dá o início de um trabalho para o ChatGPT, que é aquela primeira ideia que a gente tem, aquela flor em branco do Word, que você tem que lidar com ela, por onde começar, para onde ir, aquela ali é a essência do seu trabalho. Né? E se você não faz e deixa por fazer, né, pelo ChatGPT, não que você não possa pedir uma ajuda, eu vou até mostrar aqui para vocês alguns exemplos, mas são questões que você não está, você está abandonando o seu trabalho, você está deixando o outro fazer por você. Na hora, próxima vez que você for continuar essa pesquisa, por exemplo, vou fazer, continuar essa pesquisa aqui que eu estava fazendo. Você já não tem a expertise que você tinha antes, porque você deixou o chat GPT fazer o início do seu trabalho por você, né? Então, assim, assuma o seu trabalho, ele é seu, vale a pena fazer o trabalho. Vale a pena fazer um TCC bem feito. E é assim, eu acredito que para muitos pode ser um ponto de partida para vocês depois fazerem um mestrado, fazerem um doutorado, né? E aí, essa apresentação da aula de hoje é isso. Vou parar de compartilhar e vou compartilhar com vocês, vocês estão trabalhando com pesquisa, para deixar aqui uma pesquisa, como que eu usei pesquisa, tá, gente, para ajudar vocês do chat GPT. Eu sempre uso, eu sei que as pessoas usam, e assim, a gente já tem, inclusive, hoje em dia, vocês podem pesquisar, tem uma normatização, tá, da, do CNPq, né, Comissão Nacional de Pesquisa, que institui como você pode ou não pode usar a inteligência artificial no seu trabalho. Inclusive, tem ali modelos de como declarar o uso de IA nos trabalhos, porque sabe que as pessoas estão usando. Então, se a pessoa usa, ela inclusive tem que declarar, teoricamente, né, o seu trabalho. Então, não é demonizar o uso da IA, mas é saber usar de maneira que o aprendizado seja real, né? Muitas vezes a gente aqui trabalha com educação, eu mesmo, eu recebo texto, né? Eu sou jornalista, trabalho com texto, fiz meu doutorado em educação, área que eu gosto muito, trabalho com pesquisa. Você bate o texto você bate o olho no texto, você sabe que o texto foi feito. Né? Eu estudei para trabalhar com texto, estudei para trabalhar com metodologia de pesquisa. A gente passa pelos nossos próprios processos cognitivos. A gente sabe quando o texto não é do aluno, né? A gente sabe quando o texto ele tem uma parte que o aluno copiou de um lugar, porque ela é totalmente distoante, né? Tem uma coisa que a gente fala na escrita, principalmente no jornalismo, que é o estilo, na literatura também. Tem um estilo. O estilo da pessoa, às vezes a gente nem sabe qual que é o nosso estilo, né? Que a gente não é escritor e tal. Mas toda pessoa tem um estilo de escrita e o estilo pode ser melhorado, pode ficar mais elaborado, pode ficar melhor. Mas o estilo de escrita, ele segue uma linha, ele não tem grandes altos e baixos, né? A pessoa está ali e escrevendo de forma super simples na elaboração da conjugação de verbo, e de repente vem e foi-se então dar-se-á desta maneira, destarte, aí você fala, não foi o aluno que escreveu. Então, assim, dá para usar a inteligência artificial? Dá para usar, como um auxílio, mas comecem o trabalho de vocês por, vamos ver aqui, eu vou, da cabeça de vocês, né? Curso, artigo e já aqui. Esse aqui eu achei muito legal, uma pesquisa que eu fiz para trazer para vocês, tá? Chat GPT, gente, tá? Chat GPT. O que que eu fiz, ó? Você está pesquisando e aula passada eu já expliquei como que se usa o Google Acadêmico. Gravação, o final da gravação da aula passada, né, que já está disposta para vocês na página do NEAD. Então, dá para vocês irem lá e dar uma olhada de como que usa o Google Acadêmico. Eu gosto de abrir e mostrar na hora. Por exemplo, aqui, ó, traga links de matérias de jornais confiável, está até escrito tudo errado, para vocês verem que não tem que ter grande, né, elaboração, que tenham dados sobre a EJA recentes no Brasil, especificamente no Acre. Coloquei isso aqui. Bem vacaiado, bem assim, tá escrita, né? Não precisa ser tão vacalhado também, tá, gente? Mas eu nem usei o maiúsculo ali, por exemplo. Dados nacionais sobre EJA. Ele está trazendo para você um levantamento de dados, que vai ser matérias jornalísticas. Eu pedi de matérias jornalísticas de sites confiáveis.
Aí você vai receber material, muita coisa vai prestar, muita coisa não. Por que que isso dá para fazer com o ChatGPT? Porque você tem que conferir. Você vai estar fazendo um levantamento de conteúdo para o seu cérebro trabalhar em cima dele e não mandar o ChatGPT escrever para você, né? Então, inclusive para você, ó, vamos ver, revista da FAPESP, novo perfil de educação de jovens e adultos no Brasil, de 2026. Isso aqui deve ter dados muito legais na minha cabeça. Vamos abrir para ver se tem ou não. Aí agora eu tenho que mudar a página. Vamos lá, apresentar outra coisa. Revista Pesquisa, cadê? Não. Parar compartilhamento, vou compartilhar outra página. Não. Não entrou. Aqui. Entrou. Então, ó, eu cliquei naquela página ali, que foi o ChatGPT que me deu o novo perfil de educação de jovens e adultos no Brasil. Eu achei bastante interessante, porque traz dados. É revista de pesquisa da FAPESP, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A FAPESP não publica artigo ruim, então isso aqui já dá para saber que é confiável, né? O novo perfil de educação de jovens e adultos no Brasil, reverter queda histórica das matrículas e criar metodologias para atender idosos e pessoas mais jovens se tornam os principais desafios da modalidade de ensino. Então, aqui, você vai ter uma linguagem menos acadêmica, a gente chama no jornalismo hoje em dia de jornalismo de dados. É uma linguagem menos acadêmica, é uma linguagem informativa de jornal, por exemplo. Parece em uma sala na sede da União de Núcleos, Associação dos Moradores de Heliópolis, né, que é a favela de São Paulo, e região, a aula começa com uma pergunta prática. Como você faz para marcar consulta no Sistema Único de Saúde, SUS? O silêncio inicial é seguido pelo debate que mistura relatos pessoais, frustrações e estratégias improvisadas por moradores da maior favela de São Paulo em extensão territorial. Há quem dependa do filho para acessar o aplicativo de agendamento, enquanto outros evitam ir ao posto de saúde por não conseguirem preencher fichas de atendimento, porque né, não são alfabetizados. A partir de conversas como essa, surgem palavras-chave que são registradas por professores em lousas e depois transformadas em frases ou pequenos textos. Isso aqui tem tudo a ver com o que a gente estava falando, dessa, né, o que é a realidade da pessoa, o que ela precisa? Ela precisa saber marcar um médico, ela precisa saber fazer uma lista de compra, ela precisa saber o nome do esmalte que ela usa, ler o nome do esmalte, o nome da tinta, ela precisa entender, que seja para ela ver as novidades de unhas decoradas que tem no Instagram, no TikTok, entendeu? Para trazer para os clientes. Então, a partir da necessidade, é uma educação que ela parte da necessidade, muitas vezes, principalmente quando se fala em alfabetização. Então, essa é uma matéria jornalística, e como eu já falei para vocês muitas vezes, matérias jornalísticas são fontes de pesquisa, se elas forem, né, escritas e publicadas por um site confiável de jornalismo. A revista da FAPESP, inclusive, é uma revista de pesquisa, né? A FAPESP é uma fundação de pesquisa, mas essa revista em si é uma revista de divulgação científica, que é o quê? No jornalismo a gente fala que a gente molda o texto para que ele fique inteligível para quem é de outras áreas, inclusive. Então, aqui, ó, você vai ter muito legal esses dados. Analfabetismo no Brasil, né? Como está o analfabetismo, por quê? Você vai se perguntar, mas a gente tem um número menor de matrículas em EJA, porque tem menos pessoas precisando de alfabetização, tem mais pessoas no ensino regular, né? E menos pessoas precisando de alfabetização, ou é o contrário? O número de pessoas continua o mesmo, precisando de alfabetização, só que elas estão procurando menos. Qual o motivo? Esses são os problemas, né, que instigadores das pesquisas. Então, essa matéria eu achei muito legal, eu estou vendo ela aqui pela primeira vez com vocês agora também, porque eu queria fazer esse exercício de pedir buscas de matéria jornalística para o ChatGPT, que eu acho que isso na inteligência artificial funciona melhor, tipo, eu quero dados jornalísticos, traga uma lista, porque aí você é quem vai ler o texto, não é o chat fazer para você, você vai fazer um levantamento de conteúdo para a inteligência artificial te ajudar. Enquanto que para artigo científico, eu não gosto do ChatGPT.
ele não tem essa expertise acadêmica. Então, para artigo científico, utilizem o Google Acadêmico, que é feito para isso, e a plataforma Cielo, que tem um funcionamento bem parecido com o Google Acadêmico, plataforma Cielo, com S, tá? S-C-I-L-O, Cielo. Então, aqui são matérias grandes de jornalismo de dados, de jornalismo de pesquisa, de que você tem muitos dados. Eu, inclusive, fiquei de trazer alguns dados para os alunos. Eu estou vendo que tem aqui dados que eu tinha apresentado na primeira aula, eles estão aqui. Aí tem os gráficos, né? Isso aqui ajuda muito. Inclusive, você pode usar um gráfico desse no seu trabalho, como se fosse uma citação. Só que você tem que colocar a fonte, da onde você tirou. Tem um jeito certo de você fazer a referência bibliográfica das matérias jornalísticas. É fácil e é simples. Depois que você faz uma como modelo, você faz várias outras. Isso aí, pedir para o chat GPT, ele faz errado, tá? Uma vez estava na correria para um artigo, pedi para ele me ajudar e vem errado. O manual da ABNT, ele não faz corretamente. E aí a pessoa tem dois trabalhos, né? Porque ela tem que fazer e tem que refazer depois de novo. Então, aprendam a fazer referência bibliográfica. Parece uma coisa chatíssima, é meio chato mesmo, mas vira automática. É um negócio, geralmente a gente usa livro, artigo, documento oficial, né, como lei, essas coisas, projetos de lei, enfim. E aí você consegue, você aprendendo isso, com o tempo fica inclusive automático. Então, olha, é uma matéria enorme, inclusive uma matéria que, como é de um site de pesquisa, ele traz as referências bibliográficas. As próprias referências bibliográficas, né, que essa matéria vai trazer, vou até favoritar ela aqui, que eu gostei muito dela. E a própria referência bibliográfica, você fala, nossa, isso aqui tem, olha, redução da oferta de jovens e adultos, onde saiu? Vou abrir isso aqui, dá para você desse link para um outro, tá, gente? Então, é bem interessante essa busca. Vocês podem usar também para fazer, não esqueçam, né, outra coisa que eu ia falar, não esqueçam de ativar no Word de vocês a revisão bibliográfica, né? É uma ferramenta que tem no Word que você pode ir lá e fazer a revisão, pedir para uma revisão bibliográfica, esses erros mais de concordância, uma falta de vírgula, alguma coisa do tipo, o próprio Word vai riscar lá de vermelhinho, né? Se vocês usam o Word para escrever, ele vai ter, mesmo nesses que são baixados de pendrive, enfim, eles vão ter essa ferramenta de revisão bibliográfica, tá? Outra coisa que vocês podem usar é a inteligência artificial. Nossa, mas eu não sei achar onde está a revisão, a ferramenta de edição do Word, não sei usar direito, onde será que está? Pergunta, essas coisas dá para perguntar para o chat GPT. Chat GPT, me fale passo a passo de como fazer as referências de língua, né, de revisão bibliográfica no Word. Ele vai te mandar o passo a passo. Primeiro, aba tal, como imagem. Aí você pede com imagem, ele te manda a imagem com círculo. Então, dá para usar a inteligência artificial com essas coisas, e ajuda muito. Como eu faço uma pesquisa, uma busca mais eficiente de tais coisas no Google Acadêmico? Ele vai te ajudar, como se fosse, né, uma... E aí você vai testar. Por que eu acho que essas coisas são menos problemáticas? Porque existe um teste humano, você que vê, que lê, né, que vai lá conferir se aquilo é verdade ou não. Não está acreditando piamente, mandando ele escrever por você. Então, esse aqui eu vou parar de compartilhar. E agora eu vou compartilhar com vocês uma outra revista, ó, que é bem interessante, que eu achei, do Acre. Essa revista, Atores da Educação de Jovens e Adultos em um município de difícil acesso do estado do Acre. Passageiros da Esperança. Vai ser uma pesquisa realizada em Marechal Taumaturgo. Essa revista aqui, né, é uma revista internacional, revista Observatório de la Economia Latino-Americana. Então, ele tem um artigo escrito por um doutor, e é interessante que é uma pesquisa feita em Marechal Taumaturgo, eu acredito que por pessoas do Acre, né, porque o endereço, por exemplo, é de Cruzeiro do Sul, mas que fizeram faculdade, fizeram doutorado em outras universidades. Né? Está falando aqui, essa aqui é da Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro,
essa outra autora, que é doutora em educação, fez na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O José Mauro vai ser doutor também em estudos da linguagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte também. Outra pesquisadora, Universidade Federal do Paraná. Então, tem 4 pessoas que não são da Universidade Federal do Acre fazendo uma pesquisa interessante sobre a educação de jovens e adultos em Marechal Thaumaturgo. Esse trabalho é bem interessante para quem vai fazer estudo de caso, né, de municípios. Tinha uma estudante aqui nossa que estava querendo fazer, não sei se era de Mâncio Lima, de outro município, eu acho, Tarauacá, ela queria fazer. Então, isso aqui é legal de dar uma lida, para você ver como que a pessoa construiu a introdução, quais são os dados que trouxe na introdução, a forma como faz a numera, né? Geralmente a introdução pode ou não ter numeração, no caso as revistas elas trazem, né? Quando você vai publicar numa revista, ela tem as regras próprias, que segue a ABNT, mas o que é em aberto, ela põe regras próprias. Então, a introdução tem a numeração, aí aqui dentro da introdução vão ter subtítulos, 1.1, a voz do estudante. Então, há uma citação aqui, que é uma citação de um outro livro do próprio, um dos autores. Então, tem um trabalho muito interessante que vale a pena para vocês darem uma olhada, tá? Então, tá tudo aqui na gravação da aula, os links desse material, só vocês colocarem o título no Google, ou no Google Acadêmico, né? Da Atores da Educação de Jovens e Adultos em um município de difícil acesso do estado do Acre, Passageiros da Esperança, vocês vão achar essa revista toda. E aí vocês podem olhar esse artigo, como podem também dar uma olhada nos demais artigos disponíveis, né? Aí, outra coisa que eu ia mostrar para vocês, que eu até posso colocar lá no material da aula, é o seguinte: Manual de Normatização da UFPR, Universidade Federal do Paraná. Isso aqui ajuda muito, tá, gente? Aqui eu estou abrindo na aba do Chrome, mas você pode baixar ele em PDF. Isso ajuda demais, baixar uma... Tenha um manual para seguir em PDF. Se você tiver um orientador, provavelmente ele vai te dar uma ajuda com isso. Mas até agora que não foi definido os orientadores, vocês já podem dando uma olhadinha nesse material, tá? É um novo manual de normatização da UFPR. Aí você vem aqui e acessa, você baixa o manual. Ver se ele vai abrir. Ó, PDF aqui. Ah, ele está mandando eu baixar no meu computador. Baixei o PDF. Agora eu vou lá, eu vou abrir o PDF. E vou compartilhar com vocês. Aqui. A janela aqui não muda, ela não vai automática. Ó, esse é o manual de... Manual de normatização da Federal do Paraná, gente, tá? De documentos científicos, eu fiz meu doutorado na Federal do Paraná e eu gostei muito. Fiz meu mestrado na USP e o material de normatização da USP eu achei muito complicado. E aqui eles já dividem o que é um manual para TCC, modelo de TCC, projeto, monografia de relatório, dissertação, tese e artigo. Esse é o modelo da UFPR, adotado pela universidade, tá? Não necessariamente vocês precisam usar o mesmo modelo de artigo. Mas eles têm aqui a parte que ensina tem um blá 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 aqui, inicial. Que vai ensinar, não, acho que está mais para o final, aqui. Ó, como fazer, por exemplo, as citações retiradas da internet. Como que você vai fazer? O endereço eletrônico do site. Aí lá embaixo vai ter
A data, como que você faz? Como que você faz? Tá vendo? Ó, tem um exemplo. Autoria, data e página. Vai ter no entendimento de campos, 19, página tal, cumpre, tá vendo? Então, assim, você vai até as citações diretas, para tal, 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 para Maria Francisca, para. Então, vai ter, assim, as formas como você coloca no texto, né? Isso é legal vocês lerem os artigos para vocês verem. Por exemplo, você pode citar de forma genérica. Para Paulo Freire, em 1994, que vamos supor que é a data do livro que você tem, o 1994 entre parênteses, a experiência do estudante é tão importante quanto o conteúdo. Então, você está escrevendo indiretamente, dizendo, ó, isso aqui que eu estou falando é do Paulo Freire, não é da minha cabeça, mas você não está fazendo citação nenhuma. Quando você vai citar um trecho, copiar e colar um trecho mesmo do livro, você tem que fazer de outra maneira. Quando você vai falar indiretamente, falar um parágrafo livremente, e não quis dizer que você disse que isso saiu de algum lugar. Você pode fazer dessa maneira também, que está aqui, ó, Faria, Machado, Souza. Então, aqui o manual é muito grande para eu apresentar para vocês, mas ele tem vários exemplos, e lá no sumário, vou pôr no sumário, mais fácil vocês verem, que a grande parte das coisas aqui vocês não vão utilizar. Esse mouse meu tá ruim de rodar. Lista de figuras, lista de quadros, sumário. Introdução, como que o manual foi organizado, aí aqui no caso, se alguém precisar, né? Como organizar um relatório, como organizar uma monografia, como organizar um currículo, como que faz um currículo Lattes, é bem legal esse manual. Isso aqui não tinha no manual da minha época, ainda não existia. Currículo para fins profissionais, que não é o currículo Lattes, é um outro tipo de currículo. Então, é muito interessante isso aqui, porque ele vai para além do uso acadêmico, né? Ele vai para o dia a dia, se você quiser fazer um currículo para trabalhar em algum lugar. E artigo científico, ó, que é o 2.10. Você clicando aqui, já vai para lá. Não vou clicar, porque eu quero mostrar outras coisas. Como fazer a formatação gráfica, como que se apresenta a letra, o espaçamento, o parágrafo do texto. Aqui, estrutura da tese, aí vai ser enorme da parte da tese. Estrutura de projeto e pré-projeto, estrutura de relatório, citações, como que faz citação, citação direta, isso aqui, ó, o 8 já vai ser a parte que interessa para vocês. Como que eu cito um livro, como que eu cito um jornal, como que eu cito um site, como que eu cito uma aula que foi dada num dia que a pessoa falou e não tem registro. Tudo é possível de citar, gente, tudo é possível de citar. Paráfrase, regras gerais de apresentação. Isso aqui é bem interessante, então eu recomendo para vocês que vocês baixem esse manual, que é o Manual de Normatização da Universidade Federal do Paraná, tá? Tá lá na, na página da UFPR para ser baixado de graça. Eu acho que a maior parte do material que eu queria trabalhar, deixa eu ver se eu fecho todas as abas aqui. Sim, a maior parte do material era esse. E agora eu queria saber de vocês se tem alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer algum outro conteúdo que ficou faltando. Fiquem à vontade. Então, gente, eu acho que é isso. Tá todo mundo já, né, com um monte de trabalho para fazer. Não esqueçam que a disciplina vai estar com as atividades abertas, né? Todas as atividades dessa disciplina vão estar abertas até a próxima quinta-feira. Se a gente ficar passando para frente esse trabalho, tipo, vamos dar mais uma semana, e a gente não vai saber nunca quem está apto a fazer o TCC ou não, né? Quem está apto para fazer a monografia ou não. E aí nisso atrasa o processo Professora, de. boa noite. Oi, boa É, noite. é assim, é o seguinte, porque assim eu estou com o meu artigo já bem avançado, só que nós estamos de férias, né? Aí eu acho que as escolas estão todas de férias, aí eu preciso ir na escola para coletar os dados. Aí eu não sei, é porque a sua disciplina é diferente lá da entrega do artigo, né? É outra. Mas a sua disciplina eu já fiz todas as atividades já. Ah, que bom.
Bom que você já fez, já está livre de mim. Aí, então, eu vou corrigir as atividades, mas eu estou esperando o prazo final, né, Ah, para tá. todos Aham. entregarem. E aí, quem fez, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Qualquer problema, vocês podem falar comigo pelo chat ou pelo Uhum. e-mail, tá? Olha, eu fiz, eu estou sem nota, enfim. Mas não vai dar problema nenhum, acredito eu. A questão é que a gente tem que esperar todos, né? Todos têm que entregar até Aham. quinta-feira que vem, porque senão a gente não consegue fazer uma lista para dividir vocês entre os orientadores. E aí vai Ah, atrasando ok. cada vez mais o Aham. trabalho de vocês, né? Tá Então a bom. questão da escola, eu acho que você vai ter que esperar mesmo, não tem jeito. Acho que. Não, mas acho que vai ter tempo, né? Vai ter tempo. Você já está com o Aham. trabalho adiantado, tá tranquilo. E aí é isso, gente. Façam as atividades até quinta-feira que vem, focados no TCC de vocês. E boa sorte a todos aí. Estou à disposição para qualquer esclarecimento depois, né, que a disciplina for Obrigado, encerrada. professora, por tudo, tá? Pelas Imagina, obrigada. orientações que a senhora deu para a gente, Ah, muito obrigada aí tá? pelo Uhum. elogio. Eu Obrigado agradeço mesmo. vocês também pela paciência. Às vezes não é de fácil a gente chegar de noite e ainda ter aula, Aham. né? Não, mas está tudo bem. E, É e eu office de espero office, né? eu espero que vocês tenham trabalhos ótimos, maravilhosos, que Tá bom, venham a obrigado, fomentar a melhoria da professora. educação em EJA no Acre, tá bom? Tá. Um abração, gente. Boa noite e Tchau, bom boa descanso para noite. vocês.